Imagine que tudo o que você acredita ser verdade sobre o mundo, as leis que você segue, os sistemas que respeita e até as crenças que pratica, não passa de uma ilusão. Pense em um sistema tão habilmente construído que manipula sua realidade por meio de símbolos e leis ancestrais, enquanto você permanece inconsciente de seu funcionamento. Jordan Maxwell, um pesquisador visionário, dedicou sua vida a revelar como o simbolismo oculto, o comércio e a religião são ferramentas de um sistema de controle social projetado para moldar a consciência humana. Este sistema é sustentado por uma rede de influências interligadas. Por trás dos logos das corporações, das cerimônias religiosas e até mesmo das decisões nos tribunais, existe um propósito oculto: manter o poder concentrado em poucas mãos. No entanto, compreender as conexões entre símbolos, leis e estruturas de poder é o primeiro passo para romper essas correntes e alcançar uma verdadeira libertação espiritual. Você está pronto para descobrir o que há por trás da cortina e iniciar seu despertar coletivo? O papel dos símbolos na consciência humana. Desde os primórdios da humanidade, os símbolos desempenham um papel essencial na comunicação, mas também na manipulação da consciência humana. Jordan Maxwell enfatizava que, além de transmitir mensagens, os símbolos ocultos têm o poder de influenciar profundamente a mente subconsciente. Isso ocorre porque eles não apenas falam a razão, mas se conectam aos arquétipos universais que moldam a maneira como interpretamos o mundo. Um exemplo claro está nos logos corporativos. Empresas como Chevron e Shell usam símbolos que parecem inofensivos, mas que carregam significados ancestrais. O logotipo da Shell, com sua concha estilizada, remonta a práticas marítimas e religiosas que conectam o comércio ao poder dos oceanos. Da mesma forma, os Chevron simbolizam hierarquia e autoridade, evocados por linhas angulares que subconscientemente transmitem controle e força. Esses símbolos não são escolhidos ao acaso. Foram criados para acessar camadas profundas da mente e gerar associações específicas, como confiança e poder. O uso do simbolismo oculto não se limita ao comércio. Na religião, sua aplicação é ainda mais marcante. Elementos como a cruz, o cálice e até mesmo a arquitetura das igrejas têm um duplo propósito: elevar a espiritualidade e reforçar estruturas de controle social. Maxwell frequentemente destacava o papel de Saturno como um arquétipo presente em muitas tradições religiosas. O deus Saturno, associado a limites e disciplina, é homenageado nas vestes pretas de juízes, sacerdotes e acadêmicos. Esse detalhe simbólico conecta a autoridade religiosa e legal ao mesmo princípio: a imposição de ordem. A manipulação por meio dos símbolos também se estende ao sistema financeiro. Expressões como fluxo de caixa, liquidez e ativos congelados remetem diretamente à ideia de que o dinheiro é um recurso aquático controlado por barragens, ou seja, pelos bancos. Esses termos, aparentemente neutros, carregam a essência do direito marítimo, reforçando a noção de que o comércio global é regido por leis que operam fora do alcance do indivíduo comum. Maxwell acreditava que desvendar esses significados ocultos é o primeiro passo para a libertação espiritual. Quando você entende que os símbolos moldam suas decisões, é possível resistir à manipulação e recuperar a autonomia sobre sua própria consciência humana. Entretanto, os símbolos são apenas uma peça de um sistema maior. Vamos explorar como as leis ancestrais, em particular o direito marítimo, formam a base invisível que governa a sociedade moderna. As leis ancestrais, a base invisível do controle moderno. Por trás de cada sistema moderno, seja ele político, financeiro ou judicial, existem as leis ancestrais. Jordan Maxwell revelou que essas leis, fundamentadas nos elementos naturais, são a base invisível de um vasto sistema de controle social. A lei da terra e a lei do mar, também conhecida como direito marítimo, são os dois pilares que sustentam a estrutura legal e comercial que molda a sociedade contemporânea. A lei da terra refere-se às tradições e costumes regionais, enquanto o direito marítimo transcende fronteiras, regulando o comércio e a navegação entre nações. Originalmente criado para garantir o fluxo de mercadorias pelos oceanos, o direito marítimo se infiltrou em instituições financeiras e jurídicas, moldando os fundamentos do poder global. Segundo Maxwell, um exemplo claro disso é encontrado na linguagem dos tribunais. O termo corte, tribunal, em inglês, deriva de porte, porto, indicando que o ambiente judicial opera sob os mesmos princípios que governam o comércio marítimo. Essa conexão fica evidente em rituais e símbolos jurídicos. O juiz, vestido com uma toga preta, é uma figura que simboliza Saturno, o deus associado ao controle e às limitações. A toga, no entanto, não é um mero uniforme. Ela representa a autoridade de um sistema enraizado no direito marítimo.
Além disso, palavras como banco, onde o juiz se senta, e corrente financeira têm suas origens na ideia de controle de fluxos, sejam eles de água ou de dinheiro. O vínculo com o comércio começa no nascimento. Maxwell destacava que o certificado de nascimento é mais do que um simples documento. Ele funciona como um registro que conecta a pessoa ao sistema econômico global, assim como o navio e sua carga são registrados ao chegar a um porto. A criança, nesse contexto, é vista como um ativo legal e comercial, integrado ao sistema. Essa lógica não se limita ao sistema financeiro ou jurídico. Maxwell sugeria que o conceito de identidade humana, dentro desse contexto, é uma construção projetada para alinhar cada indivíduo ao esquema de controle global. A cidadania, por exemplo, é muitas vezes vista como uma conquista, mas, na verdade, é um contrato legal que transforma o ser humano em uma entidade jurídica. Isso significa que a autonomia individual é mediada por um sistema que opera com base em leis comerciais, onde os direitos e deveres são calculados como se fossem transações. Essa conexão entre identidade e comércio é uma manifestação direta da aplicação das leis ancestrais, demonstrando como elas transcendem os limites tradicionais para controlar até mesmo aspectos íntimos da vida. Maxwell argumentava que essas conexões não são coincidências. Elas foram projetadas para criar um sistema no qual tudo, pessoas, recursos e até mesmo ideias, é tratado como mercadoria. Esse modelo desumaniza o indivíduo, reduzindo sua existência a um número ou contrato dentro de um sistema maior. Entender como essas leis ancestrais moldam a sociedade é essencial para começar a questionar sua legitimidade. Porém, o impacto delas não termina aqui. No próximo segmento, vamos falar sobre como a religião, o comércio e o simbolismo oculto trabalham juntos para reforçar esse sistema de controle social. Antes de continuar, deixe um like. Assim você ajuda para que esse conteúdo libertador chegue a mais pessoas. Religião, comércio e controle, 3 pilares do mesmo sistema. Para Jordan Maxwell, a religião, o comércio e o sistema jurídico são as 3 colunas de sustentação de um grande esquema de controle social. Embora aparentemente independentes, essas estruturas operam de maneira interligada, utilizando o simbolismo oculto e as leis ancestrais para moldar a consciência humana e consolidar o poder das elites. No contexto da religião, Maxwell argumentava que muitos rituais e símbolos, embora promovam um sentido de conexão espiritual, também reforçam submissão e obediência. Um exemplo marcante é o simbolismo associado a Saturno, que aparece tanto nos trajes de sacerdotes quanto nas roupas de juízes. A toga preta, usada em tribunais e cerimônias religiosas, não é apenas um uniforme, mas um tributo a Saturno, a figura arquetípica do controle e da disciplina. Dessa forma, o simbolismo na religião é uma ferramenta que conecta a espiritualidade à obediência estrutural. O comércio reforça essas ideias, especialmente nas práticas que espelham rituais religiosos. Maxwell destacava que atos como o dízimo ou as oferendas nas igrejas são paralelos diretos ao pagamento de impostos e taxas no sistema econômico. Ambos funcionam como uma troca, na qual os fiéis ou cidadãos entregam algo de valor em troca de acesso, seja uma promessa divina ou aos serviços do Estado. Essa interseção entre religião e comércio demonstra como ambos os sistemas operam com base nas mesmas leis ancestrais, onde os indivíduos são tratados como partes de um contrato coletivo. Os ensinamentos espirituais baseados na cosmologia antiga também desempenham um papel crucial nesse esquema. Maxwell apontava como crenças ligadas à estrela Sírius ou a ciclos naturais foram incorporadas em doutrinas religiosas e sistemas econômicos. No Antigo Egito, por exemplo, o culto a Sírius regulava a agricultura e o comércio fluvial. Com o tempo, esses princípios foram adaptados às religiões modernas, mantendo a interligação entre espiritualidade e controle de recursos. Outro aspecto que Maxwell frequentemente mencionava era a arquitetura religiosa. Muitas igrejas têm um design que remete à estrutura de um navio, com nave central, reforçando a conexão entre religião, comércio e o direito marítimo. Essa simbologia não é apenas estética, mas um lembrete sutil de que todas essas instituições operam sob os mesmos princípios ancestrais. No entanto, o elemento mais poderoso dessa interconexão está na capacidade de moldar a percepção de liberdade. Tanto a religião quanto o comércio prometem recompensas, mas exigem submissão a regras que não são questionadas. Isso cria uma ilusão de escolha, enquanto o indivíduo permanece preso a um sistema de controle social projetado para preservar o status quo. Na verdade, vamos além para revelar como esse controle é realizado. O sistema jurídico, ao aplicar diretamente os princípios do direito marítimo, transforma os indivíduos em entidades legais, reforçando ainda mais a desumanização e o controle sistêmico. O teatro jurídico, a transição do cidadão para entidade legal.
Quando você entra em um tribunal, está participando de um ritual simbólico que opera sob os princípios do direito marítimo, um dos pilares das leis ancestrais. Jordan Maxwell frequentemente chamava atenção para como o sistema jurídico, mais do que administrar justiça, é um mecanismo de controle social que desumaniza o indivíduo, transformando-o em uma entidade legal. O simbolismo começa logo na entrada do tribunal. A barra que separa o público do espaço onde o juiz atua não é apenas uma barreira física. Ela simboliza a transição do mundo da lei da terra para a jurisdição da lei do mar. Assim como o navio cruza a linha entre águas territoriais e internacionais, ao cruzar essa barreira, você deixa de ser visto como uma pessoa viva e passa a ser tratado como uma entidade jurídica. O papel do juiz nesse cenário é igualmente simbólico. Vestido de preto, ele representa Saturno, o deus da ordem e da limitação. A toga preta, como Maxwell observava, não é um traje casual, mas uma homenagem ao arquétipo de controle que rege tanto o sistema jurídico quanto o comércio. O juiz se senta no banco, bench, em inglês, um termo que deriva das margens de rios, controlando o fluxo, seja de água ou de dinheiro. Esses detalhes mostram como o tribunal opera de acordo com os princípios do direito marítimo, mesmo que isso não seja evidente para quem participa do processo. Outro elemento fundamental do sistema é o advogado, que fala por você. No tribunal, sob as regras do direito marítimo, apenas entidades legais podem se comunicar diretamente. Por isso, o advogado assume o papel de intermediário, reforçando a ideia de que você não está ali como indivíduo, mas como uma peça do sistema comercial. Maxwell enfatizava que essa prática simboliza a perda de autonomia, uma vez que sua voz é representada por alguém que segue as regras impostas pela estrutura legal. O vínculo com o comércio é ainda mais evidente no conceito de fiança, bail, em inglês. Originalmente, esse termo era usado para descrever a liberação de um navio preso em um porto, mediante pagamento. No sistema jurídico, a fiança segue a mesma lógica. É o preço que você paga para recuperar sua liberdade, mesmo que temporariamente. Isso reflete como o sistema legal e o direito marítimo tratam tudo, incluindo liberdade pessoal, como uma transação financeira. Até mesmo o certificado de nascimento é uma peça desse quebra-cabeça. Maxwell comparava esse documento a um certificado de carga, emitido para registrar um ativo no momento em que ele entra em circulação no sistema. Desde o nascimento, você é visto não como uma pessoa, mas como uma entidade vinculada ao sistema de comércio global. Esse status é mantido em todas as interações legais, financeiras e sociais que você terá ao longo da vida. Entender esses conceitos não é apenas uma questão de curiosidade, é um passo essencial para questionar o sistema e recuperar sua autonomia. O teatro jurídico não é apenas um cenário de justiça, é uma manifestação das leis ancestrais e do controle social que rege a sociedade moderna. Mas, ao conhecer essas verdades, você pode começar o processo de libertação. O conhecimento pode ser transformado em ação, promovendo um verdadeiro despertar coletivo e a libertação espiritual de quem busca escapar das ilusões do sistema. Mas antes, me conte aqui nos comentários como você vê esse sistema agindo na sua vida. Vamos compartilhar ideias para ajudar na libertação coletiva. O despertar da consciência, quebrando as correntes da ilusão. Jordan Maxwell acreditava que a verdadeira liberdade começa com o conhecimento. Ele argumentava que compreender como as leis ancestrais, o simbolismo oculto e o comércio estão interligados é a chave para escapar do sistema de controle social que governa o mundo moderno. No entanto, esse despertar não é fácil. Ele exige coragem para questionar não apenas as estruturas externas, mas também as crenças profundamente enraizadas na consciência humana. O primeiro passo é enxergar o sistema pelo que ele realmente é. Maxwell destacava que o simbolismo oculto, presente em corporações, religiões e instituições jurídicas, não é apenas uma ferramenta de comunicação. Esses símbolos foram projetados para manipular o subconsciente e manter as pessoas distraídas, focadas em superficialidades. Para ele, educar-se sobre o significado dos símbolos é um ato revolucionário, pois permite que você recupere o controle sobre sua mente e suas decisões. Maxwell também alertava sobre as distrações do mundo moderno. Políticos, mídias e até mesmo o entretenimento operam como instrumentos para desviar sua atenção das questões fundamentais. Enquanto você está preocupado com questões triviais, as estruturas de poder continuam funcionando nos bastidores, utilizando as leis ancestrais e o direito marítimo para controlar seus recursos, sua identidade e até mesmo sua liberdade. Para romper com isso, é necessário redirecionar sua atenção para as forças invisíveis que moldam sua realidade. A libertação espiritual começa quando você para de aceitar as coisas como elas são e começa a fazer perguntas. Por que um tribunal opera como um porto?
Por que minha identidade está vinculada a um certificado de nascimento? Por que símbolos corporativos têm raízes em antigos arquétipos religiosos? Essas perguntas podem parecer simples, mas a busca por respostas pode desmascarar o sistema e revelar verdades que estão além das aparências. Além do conhecimento, Maxwell enfatizava a importância da ação. O despertar coletivo não ocorre de forma passiva. Ele exige que indivíduos tomem atitudes para romper com ciclos de controle. Isso não significa necessariamente confrontar o sistema diretamente, mas começar com pequenas mudanças, como educar-se, compartilhar informações e rejeitar práticas que perpetuam a manipulação. Cada pessoa que desperta cria um efeito dominó, inspirando outros a questionar as estruturas que os aprisionam. Maxwell também comparava esse processo de despertar a abrir uma porta para uma nova realidade. Inicialmente, a luz pode ser ofuscante, pois exige que você confronte as ilusões que manteve por toda a vida. No entanto, ao persistir, você começa a perceber que a liberdade verdadeira não está em seguir regras impostas, mas em viver de acordo com sua própria consciência. A recompensa é uma clareza que transforma a maneira como você navega pelo mundo, permitindo que você recupere sua autonomia e propósito. O legado de Jordan Maxwell é um chamado à ação. Ele nos lembrou que, embora o sistema pareça inabalável, sua força depende da nossa ignorância. Quando escolhemos ver além dos símbolos e questionar as leis ancestrais que governam nossas vidas, nos tornamos participantes ativos de um despertar coletivo que pode transformar a sociedade. A verdadeira liberdade nasce da compreensão. Ele nos mostrou que o simbolismo oculto, as leis ancestrais, o direito marítimo e o comércio não são apenas partes isoladas de um sistema, mas engrenagens interligadas que moldam nossas vidas. No entanto, ele também nos ensinou que essas engrenagens podem ser desmontadas, desde que tenhamos coragem de ver o mundo como ele realmente é. Esse processo não apenas liberta o indivíduo, mas inspira outros a fazerem o mesmo, gerando uma transformação que pode desafiar o status quo. A escolha está em suas mãos. Você continuará seguindo o caminho traçado pelo sistema, ou ousará buscar sua verdadeira libertação espiritual e autonomia? Maxwell nos deixou a responsabilidade e o privilégio de decidir.